E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 2 ao versículo 11. E diz assim: no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta ao templo. E logo se reuniu uma grande multidão, e ele se sentou para falar com eles. E quando estava falando, os líderes judaicos e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram na frente da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi encontrada no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja morta. O que o Senhor acha? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas ele se abaixou e escrevia na terra com o dedo. E eles ficaram esperando uma resposta. Então ele se ergueu e disse, muito bem, joguem pedras até ela morrer. Mas só aquele que nunca pecou pode jogar a primeira. Depois, abaixou-se de novo e escreveu mais um pouco na terra. Os líderes judaicos foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que só deixaram Jesus com a mulher diante da multidão. Então Jesus se ergueu novamente e disse a ela, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Não, Senhor, disse ela. E Jesus disse para ela, eu também não. Vá embora e não peques mais. Eu quero colocar o objetivo da nossa mensagem. Uma coisa que a gente sabe é que todos pecaram. E Deus sabe quem somos nós. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe o meu interior. Deus sabe a minha mente. Deus conhece você. Deus sabe todas as coisas. Mas Deus também nos perdoa. Deus nos ama. E de qualquer maneira que nós vivamos, Deus nunca deixa de amar a gente. Não estou dizendo que se você viver de qualquer maneira, você vai entrar no reino dos céus. Mas você nunca vai deixar de ser amado pelo Senhor. E nós temos algo melhor para fazer do que ficar ao redor de pessoas apontando os nossos dedos. Nós temos coisas melhores para fazer. Então, o objetivo é sair daqui, compreendendo que antes de lançarmos qualquer palavra sobre alguém, devemos pensar, repensar, entender a outra pessoa, liberar o perdão e incentivá-lo a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Nós precisamos ter cuidado na nossa vida, que muitas das vezes nós acusamos, condenamos, julgamos, e às vezes nós esquecemos que estamos diante de um espelho, e os nossos olhos não estão tão limpos para ver que as mesmas situações que as pessoas estão vivendo, nós também podemos estar passando por elas, e o desejo de Deus é que nós sejamos transformados. Parece algo banal, parece algo supérfluo, mas é assim que acontece. A maioria das vezes, quando nós começamos a ver defeitos, apontar os nossos dedos, criticar situações, nós temos que ver que se os nossos olhos não são míopes, porque pode ser que nós estejamos olhando para o espelho e vendo a nós mesmos. Eu queria que você voltasse ao texto, não lendo, mas você voltasse a sua vida ao cenário do texto, à cena do templo. Jesus estava lá com seus discípulos, uma multidão se junta, uma multidão começa a ouvir os ensinamentos de Jesus, mas de repente um grupo, ele começa a ficar inquieto, uma agitação começa a acontecer, porque alguém, não sozinho, mas alguém começou, alguém encabeçou, alguém deve ter visto uma mulher adulterando e deve ter avisado a algumas pessoas,
E pegaram essa mulher e trouxeram esta mulher para Jesus. Essas palavras, veja, não eram palavras de acusação, não era uma suspeita de adultério, não era uma acusação de adultério. A Bíblia fala que eles não ouviram falar que a mulher tinha adulterado. Nós lemos que o texto diz que ela foi apanhada num flagrante adultério. E outro fato interessante é que trouxeram apenas a mulher. Eu não sei se você, quando leu esse texto alguma vez, perguntou por que não trouxeram o homem? Afinal, só as mulheres que adulteram? Veja que a cena que está sendo formada não é a cena para resolver um problema, mas é uma cena para acusar Jesus. Aquelas pessoas começaram a citar a lei de Moisés e perguntaram, como nós lemos o texto, o que Jesus deveria fazer. Qual era a orientação de Jesus para eles naquela situação? Eles sabiam que Jesus conhecia a lei de Moisés. Claro que Jesus sabia. Mas o que eles queriam era pôr à prova Jesus Cristo. Eles queriam confrontar Jesus. Eles queriam pegar Jesus. Eles estavam usando não o adultério daquela mulher e daquele homem como algo para transformar a vida daquelas pessoas, mas sim de pegar Jesus nas suas palavras. Por quê? Porque as palavras de ensinamento de Jesus sempre foram de compaixão. O evangelho que Jesus pregava sempre foi um evangelho de amor. Sempre foi um evangelho de misericórdia. Jesus chegava para os seus discípulos: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus ensinava humildade, Jesus ensinava mansidão, Jesus ensinava a compaixão. As manifestações de Jesus, nos milagres que ele realizava, sempre ele se compadecia pelas pessoas necessitadas, pelas pessoas que passavam por situações diferentes. Jesus ensinava sobre o amor e compaixão, e agora eles queriam que Jesus fosse contra as leis de Deus. Mas uma coisa que nós já temos que começar a entender, que as leis foram também escritas pelo dedo de Deus. Deus não se abaixou, mas Deus escreveu em pedras. Hoje Deus quer escrever em corações. Amém? Então aqui nós ressaltamos que o foco desta situação não é tanto quanto ao pecado que aquele homem e aquela mulher cometeram. Não, isso não é o foco principal. Era apenas uma estratégia para pegar Jesus nas suas atitudes. Eu botei nessa reflexão alguns asteriscos assim: ensinamento. E que ensinamento nós temos? Para a nossa vida real, para o nosso mundo prático. Vivemos em um mundo que nos confronta todos os dias, esperando uma atitude nossa, quanto ao que nós pregamos e quanto ao que nós cremos. As pessoas estão querendo ver as nossas atitudes, se elas são coerentes com o que eu creio, com o que eu prego, com o que eu falo que eu sou. Então tudo isso estava sendo ensinado com o objetivo de desacreditar Jesus. E todas as situações no nosso dia a dia são para nos desacreditar. Porque o que faz hoje diferença em um cristão é a sua credibilidade. O que ele fala condiz com a sua vida. O que ele fala é coerente com o que ele ensina, com o que ele fala no trabalho. Na nossa vida de pastor, a minha vida tem que ser coerente com o que eu falo para vocês. Eu não posso chegar no púlpito e falar uma coisa e viver outra no dia a dia. E o que eles queriam era justamente fazer assim: olha, Jesus está pregando, não acreditem nele, porque na realidade ele prega amor e compaixão,
mas ele é estritamente rigoroso com o pecado e manda apedrejar. Jesus expandia a lei. Jesus não negava a lei, mas Jesus dava vida às palavras da lei. E agora, ele dizendo, vocês devem apedrejá-los. Suas atitudes não condizem com o que ensina você. Era isso que aquelas pessoas estavam querendo dizer. Mas também se ele dissesse, veja, se ele dissesse, apedrejam, Jesus era desacreditado porque estava pregando amor e sendo rigoroso como os religiosos. Mas se Jesus chegasse e falasse, ele dissesse àqueles fariseus que aquela mulher estava perdoada, que aquela mulher poderia voltar para casa, não. Aí o que aconteceria? Ele estava do lado do pecado. Ele estava favorecendo o pecado. Ele estaria dizendo, então, adulterar não tem problema nenhum. Se não é para apedrejar, continuem adulterando, porque a lei fica de lado. Estão acompanhando o raciocínio? Amém? Então veja, Jesus estava numa situação muito difícil. Se ele dissesse, apedreja, contra o que eu estou pregando. Se ele dissesse, não apedreja, adultério é livre, o pecado é livre, não tem mais punição. Ensinamento para a minha vida, para a sua vida. A intenção do mundo é roubar a nossa credibilidade. O diabo sabe que a minha conduta é que gera autoridade na minha vida. Uma coisa interessante, poder é delegado, autoridade é conquistada. Nós podemos pegar uma pessoa e falar assim, você vai ser líder, você vai ser diretor, você vai ser isso, vai ser aquilo, você vai ser chefe. Delegação de poder. A autoridade se conquista com o seu caráter. A autoridade do cristão, Senhor, que o teu Espírito Santo venha, me encha com poder e autoridade para enfrentar os demônios. Sim, Deus quer dar poder e autoridade, mas a autoridade vem pelas nossas condutas diárias, para que as pessoas acreditem naquilo que nós estamos falando, acreditem naquilo que nós estamos vivendo. Então, a intenção do mundo era a intenção dos fariseus, era roubar a credibilidade de Jesus, e hoje o que o mundo faz é roubar a credibilidade da igreja. Porque quando tem os escândalos da igreja, as pessoas logo dizem, pregam uma coisa e vivem outra. E com isso a credibilidade ela é perdida. Então fique atento às suas decisões, fique atento aos seus posicionamentos, principalmente hoje que nós vivemos em redes sociais, onde não existe mais segredo para ninguém. Para ninguém. Quantas pessoas que apoiam muitos e logo depois ficam na vergonha por causa do fracasso e da falta de credibilidade de quem foi apoiado. E esta, como outras semanas na nossa cidade, aconteceu algo que parou a nossa cidade. Que as redes sociais ficaram entupidas de frases, de posicionamentos, de decisões, de julgamentos do que era certo e do que era errado, e todo mundo falando, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, dando a sua opinião. E foi quando eu pensei, eu tenho que ter cuidado com a opinião que eu dou. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Eu tenho que ter cuidado com o que eu escrevo. Porque o que eu escrevo, eu serei cobrado na minha credibilidade. E muito que o diabo quer fazer é me fazer desacreditado, para que quando eu falar alguma coisa, as pessoas não deem valor. E por que eu estou falando isso hoje? Jesus foi claro, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Falar de aprender, Jesus estava dizendo, sejam iguais a mim. Façam o que eu faço, tenham o meu pensamento, tenham o meu sentimento. Mansidão fala de temperança. Os mansos são pessoas temperadas.
Não são pessoas que de imediato estão tomando decisões, assim como não são pessoas que deixam passar as coisas. Os mansos são aqueles que dão tempo para absorver o que está acontecendo e tomar uma atitude conforme os princípios de Deus. Mansidão fala de ausência de intempestividade. Humildade fala de reconhecimento das suas próprias limitações. Jesus era rei, Jesus era homem, mas era Deus. Mas Jesus estava falando, aprendam com as limitações. Quintas-feiras nós estamos falando que Paulo foi bem claro, ele me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Fraquezas da nossa vida são para que sejamos aperfeiçoados. E quando nós voltamos lá ao texto de João capítulo 8, em meio àquela confusão, em meio a uma necessidade de uma resposta. Quantas pessoas nos corredores da igreja querem respostas imediatas a problemas que surgem? E esquecem que temos que ter o tempo para absorver e entender. Pastor, fulano está em pecado. O que o senhor vai fazer? Tomadas de posições, exigem de nós. E o que aconteceu com Jesus? Jesus no templo ensinando e chega um grupo de pessoas, está aqui uma adúltera. E agora, o que vamos fazer com ela? A lei está dizendo, veja, não é o que vamos fazer com ela. A lei está dizendo que nós devemos apedrejar. Foi nesse momento que Jesus se abaixa e escreve na areia. Quando eu disse para você, eu quero aprender a escrever na areia, é porque Deus falou, Marcos, não seja intempestivo. Entenda as pessoas. Compreenda primeiro a situação das pessoas. Uns dizem rabisco, outros dizem Jesus escrevia, mas Jesus se abaixou. Então você imagina que todo mundo, o que vamos fazer? Olha, tem que ser apedrejado. E você sabe que quando o povo está contra, é fogo. Vamos apedrejar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Moisés mandava fazer aquilo. E Jesus, calmamente, ele abaixa e começa a escrever na areia. E ele escrevia com o seu dedo, enquanto as pessoas ficaram esperando uma resposta. O texto não diz quanto tempo Jesus ficou parado, mas eu tenho certeza que Jesus não chegou e é isto. Eu imagino que Jesus se abaixou e ficou ali um tempo com o seu dedo, rabiscando alguma coisa, escrevendo alguma coisa, até o momento em que ele se levanta, passa um tempo e ele se levanta e diz, quem de vocês está sem pecado? Vamos botar a lei de Moisés em prática. Quem de vocês está sem pecado, começa a apedrejar. E o que ele fez, não ficou na expectativa, vamos ver quem está sem pecado. Ele novamente se abaixa e continua escrevendo na areia. Eu tenho que dar um tempo para que o Espírito Santo fale ao meu coração, processe dentro de mim aquilo que Deus está querendo que eu venha fazer ou venha falar. O fato é que depois de ter dito, não questionou, não os acusou, não criou atrito. Jesus não se levantou e foi enfrentar a multidão, dizendo, quem não tem pecado aí, pode jogar pedra. Não. Jesus simplesmente abaixou de novo e continuou a escrever na areia. E cada uma daquelas pessoas deixava suas pedras no chão, iam embora, até que fica somente Jesus e aquela mulher. Com certeza, eu e você ficamos curiosos em saber o que Jesus escreveu na areia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 10 vezes, você não vai ver o que Jesus escrevia. Mas nós podemos entender, se foram algumas palavras, se foi algum rabisco, eu coloquei 3 coisas que eu creio que Jesus escreveu, ou que naquele momento foi o momento de que processava
alguma coisa de Deus na vida de Jesus, ainda que fossem rabiscos. Primeiro, quando chegaram para Jesus e disseram, Jesus se abaixou e começou a escrever: quem é esta mulher que estão acusando? Qual o nome dessa mulher? Ela tem nome? Ela tem família? Ela foi pega em adultério, mas qual a sua fé? Quais as suas intenções? Qual era o seu coração? Aquela mulher, sem dúvida alguma, tinha pecado. Mas o que interessa nesse texto é que as pessoas não a viam como uma pessoa. Elas viam como um pecado. Nós temos que ver as pessoas como pecadoras e não ver as pessoas como pecado. Jesus olhava as pessoas, porque o negócio de Deus na terra não é construir igrejas, não é fazer com que existam grandes templos, grandes negócios. O negócio de Deus na terra são as pessoas. Jesus veio morrer para que pessoas fossem salvas. Então, aquela mulher tinha pecado. Aqueles homens não a viam como uma pessoa que está sujeita a pecado. Qual de nós aqui que está livre de algum pecado na vida? Qual de nós que, em um momento da vida, passou por uma situação que, se fosse pela lei de Moisés, talvez nós fôssemos apedrejados? Mas o que nós queríamos era a misericórdia do Senhor. O que nós pensamos é ter a compaixão do Senhor, é ter o perdão. Por isso que todos os dias nós temos que orar: perdoa, Senhor, os nossos pecados. Porque todos os dias nós ainda somos pecadores, mas o Senhor nos vê como pessoas. E pessoas fazem coisas de pessoas. As pessoas não viam quais eram os problemas daquela mulher. Pastor, mas nada disso justifica o adultério. Mas nós dissemos, o adultério aqui não é o foco. O foco são as pessoas. Se chegar uma pessoa que foi pega em adultério, que vive em adultério na igreja, nós não vamos nos preocupar com o adultério, nós vamos nos preocupar com a pessoa. É igual como nós falamos, eu falo para os meus acadêmicos, quando estou dando aula para eles: não trate da doença, trate do doente. Porque doença, você dá um remédio. O doente, ele é um todo. Então, aqui fica o ensinamento. A religiosidade se manifesta após o pecado sem amor e compaixão. Quando as pessoas não têm amor porque as pessoas falharam, quando as pessoas não se compadecem pelas pessoas que pecaram, qualquer tipo de pecado, veja, qualquer tipo de pecado, ela sempre será crítica, acusatória e condenatória. Ela vai condenar as pessoas. E ali estava uma mulher sem nome, conhecida apenas como a mulher adúltera. Quando nós lemos o texto, nós não sabemos o nome dessa pessoa, não sabemos a origem dessa pessoa, nós a vemos como uma mulher adúltera. No caso do acontecimento dessa semana, o rapaz do sequestro do ônibus. Daqui a 10 anos, os seus sobrinhos, porque acho que ele tinha irmãos, ou se depois vai ter os seus parentes, sempre vai ser lembrado como quem? O rapaz do sequestro do ônibus. As pessoas não se importam, não estou defendendo ninguém, mas nós estamos falando de evangelho. Eu tenho que me importar com a pessoa. O ladrão na cruz, Jesus se importou com a pessoa e o ladrão foi crucificado. O ladrão morreu. Mas Jesus se importou com a pessoa. Jesus deu valor à sua declaração. Cada um que está aqui em toda a sociedade tem um nome, sonhos, desejos. Mas para os religiosos nós somos mais uma soma de pecados. Não podemos, como cristãos, ceder a esse aculturamento de que as pessoas sejam vistas pelos seus pecados. Até mesmo que, infelizmente, até aqueles que frequentavam centros de macumbas, que eram homossexuais, que era adulto, que era bandido, eles gostam de dar o seu testemunho e traz esse estigma: ex-macumbeiro, ex-homossexual. Esqueça.
as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas, é fazer com que as pessoas sejam novas. Então ali as pessoas estavam sendo, tinha uma cultura de religião, aonde pelas leis escritas em pedras viam as pessoas como adúlteros, assassinos, ladrões, e muitas das vezes nos nossos dias fofoqueiros, mentirosos ou qualquer outro. E quando nós nos deparamos com essa situação, nós precisamos aprender como Jesus, escrever na areia. Quem é o nome dessa pessoa? Quem é essa pessoa? Qual a família? O que explica a situação? Veja, não justifica, mas o que explica? O que leva as pessoas a hoje a estarem se entregando ao adultério, à prostituição, às drogas? O que explica? Como que nós vamos libertar as pessoas se nós não conhecemos pessoas? Como que eu vou tratar de pessoas se eu não entendo de pessoas? Então nós precisamos aprender a rabiscar, aprender a escrever na areia, para entendermos melhor o que é a criação de Deus, porque as pessoas são criação de Deus. Eu jamais queria que minha esposa e meus filhos estivessem dentro daquele ônibus, mas jamais queria ser o pai daquele rapaz. Jamais queria ficar ouvindo coisas e mais coisas, decisões e mais decisões. E só vamos amar quando nós nos colocarmos no lugar das pessoas. Você sabe por que Jesus se entregou por nós? Não foi apenas porque Deus não enviou Jesus, ele tinha que morrer. Ele passou como homem 33 anos aqui para entender de pessoas. Até que no dia que Lázaro morreu, ele chorou. Jesus teve que aprender a chorar. E nós temos que aprender a chorar por causa das pessoas. Fracassos, problemas, todos nós temos. E Jesus rabiscou lá também e disse para aquela mulher: vá, viva, mas abandone os seus pecados. Um ensinamento: não vamos tornar o mundo mais cristão apenas com as nossas mensagens, com as nossas palavras, mas sim com as nossas atitudes. Segunda coisa, uma outra coisa que Jesus poderia estar escrevendo ou rabiscando e pensando seria: vocês não têm nada na vida melhor para fazer do que ficar acusando pessoas? Porque tem pessoas que são fiscais de pessoas. São pessoas que não têm nada o que fazer na vida. Dentro das igrejas tem pessoas que vivem para fiscalizar o erro dos outros e esquecem de pregar o evangelho, de fazer o que Deus está querendo. Então eu imagino que naquele momento Jesus pensava assim: será que essa turma de religioso não tem mais nada de bom para fazer na vida do que pegar uma mulher adulta e trazer para me pôr à prova para que ela seja apedrejada? Quando algumas tragédias acontecem, você já percebeu que logo aparecem os corretos, logo aparecem os sábios. E as tragédias, não estamos falando só dessa semana, não. Tragédias que acontecem todos os dias. Aparecem os corretos, aparecem os sábios, aparecem os entendidos do assunto. Os caras que entendem. De gente que sofre, de gente que tem depressão, de gente que tem angústia. Parece todos. Estamos falando agora até mesmo para nós, líderes cristãos. Mas uma coisa interessante, que até aquele momento nada fizeram. Que até aquele momento estavam trancados dentro das suas igrejas, nada fazendo. E muitos deles, infelizmente, ainda explorando a fé das outras pessoas. Mas são os entendidos. Dão uma opinião depois de um fato acontecido. Por que não agiu? Porque aconteceu na ponte. Mas todos os dias está acontecendo ao redor das nossas casas, das nossas igrejas, do nosso dia a dia, no nosso trabalho, estão acontecendo coisas e que nós, às vezes, não damos contas, ou então damos contas e fechamos os nossos olhos. Eu me senti responsável, porque eu não sou pastor da onde eles viviam, mas eu sou pastor de uma igreja, existem pessoas que estão ao redor
de vocês e eu sou responsável para que vocês ensinem, porque se eu não ensinar o que Cristo mandou ensinar, eu sou pior do que os que estão praticando as coisas erradas aí fora. Porque nós conhecemos a verdade e nada fazemos para que a verdade seja manifesta. Mais uma vez eu quero ressaltar, aquela mulher precisava ser corrigida, ser transformada, mas eles não tinham o direito de se satisfazer, eles não tinham o direito de ter o prazer em condenar, em ter o prazer de questionar Jesus. Significa que eles não tinham realmente nada para fazer, e a pior coisa da nossa vida é quando nós não temos nada para fazer. Quando não temos nada para fazer, escrevemos as piores coisas. Quando não temos nada para fazer, pensamos as piores coisas. Por isso que temos que ter uma vida muito de intimidade com Deus, para que quando a gente não tenha nada para fazer, a gente esteja em ligação para Deus. Davi pecou quando não tinha nada para fazer. Que nós venhamos nos ocupar, não de uma religiosidade, mas vamos nos ocupar da nossa intimidade com Deus. Quando não se tem nada para fazer, o que faz é falar dos outros, mostrar uma santidade que nunca mostrou, mostrar uma indignação que nunca manifestou. E esses fariseus, eles surgiram quando? Quando aquela mulher foi pega em adultério, e veja, com certeza aqueles homens já tinham visto outras mulheres e homens adulterando, e muitos deles já tinham adulterado. Mas estavam ali para questionar o reino de Deus. A igreja precisa levantar contra o pecado e a favor das pessoas. O que nós temos visto hoje é que a igreja tem se levantado contra o pecado. Vamos nos levantar contra o pecado. E as pessoas? Jesus morreu pelas pessoas, porque o pecado sempre existiu. As pessoas que têm que ser libertas dos pecados, porque o Evangelho é uma boa notícia, não é um comentário, não é uma acusação, não é uma palavra de exposição. Não, o Evangelho são as boas novas para a transformação da vida das pessoas. Então nós temos que ser anunciantes desse Evangelho. Precisamos ter o cuidado para que as nossas palavras sejam palavras que tenham graça, a graça de Deus. As nossas palavras têm que ter a piedade, as nossas palavras têm que ter a esperança, têm que ter a compaixão, porque é assim que são as boas novas do reino de Deus. E terceiro, as pessoas foram embora e Jesus poderia estar escrevendo ali uma lista de pecados, e talvez Jesus foi colocando lá fofoqueiro, aí o fofoqueiro largou a pedra. Adúltero, o adúltero largou a pedra. Mentiroso, largou a pedra. Talvez Jesus fazer uma lista de pecados? Não. A pergunta foi, não é questão de adultério. A pergunta foi, quem está sem pecado? Às vezes nós nos preocupamos com o pecado, mas a pergunta é, quem está sem pecado? Quem está sem pecado aqui? Nós que já confessamos há 2 minutos atrás, que se bobear, nesses últimos 2 minutos já pensamos besteira e já pecamos. A pergunta é, quem estava sem pecado? A palavra pecado tem sido banalizada e visto como algo que não tem nada de mais. Jesus falou, eles largaram as pedras, mas Jesus não banalizou o pecado. Jesus não autorizou o adultério e nem outro tipo de pecado. A fé nunca pode perder a humildade e se tornar dura e crítica. Fé é a esperança de que pessoas serão salvas e transformadas. Eu sou uma pessoa de fé, duro e crítico. Eu tenho que aprender a deixar de ser crítico. Eu tenho que amolecer o meu coração. E as pessoas iam embora. E por fim, Jesus poderia estar escrevendo para aquela mulher adúltera.
tenha uma nova vida. Viva diferente. O que Jesus rabiscava, vá, viva, não permita ser roubada pelo pecado. O que Jesus escreve é, não permita ser roubado pelo pecado. O que a igreja tem que se posicionar diante da sociedade, não permita ser roubado pelo pecado. Seja o que Deus deseja, o que Deus planejou. Jesus escrevia, o seu passado já não lhe condena, porque eu te perdoo. Se você vai voltar ao passado, é você. Mas hoje, eu te perdoo. Vá embora, não peque mais. A mulher da história aceitou a oferta de Jesus, nós não sabemos. Mas nós precisamos lembrar que o negócio de Jesus Cristo são as pessoas. Quando nós começamos a ver pessoas, nós começamos a fazer o que Deus está querendo. Quando nós só falamos pecado, nós generalizamos. Mas quando nós vemos as pessoas dominadas pelo pecado precisam ser libertas, o valor maior é para as pessoas. Jesus na cruz do Calvário, ele morreu, e todos nós sabemos que ele venceu o pecado. Por que ele venceu o pecado? Por causa das pessoas. Jesus não queria dizer, eu sou vencedor sobre o pecado. Jesus estava dizendo, olha, vocês podem viver sem o pecado estar dominando a sua vida. A nossa igreja precisa aprender a escrever na areia. A nossa igreja está precisando aprender a ser compassiva, amorosa. Precisa ser alguém que entenda as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas têm que ser vistas como pessoas. Amém? E não pelos erros que elas cometem. Que a nossa igreja aprenda a escrever na areia.